Oi, gente, eu sou a Cher Figueiredo. Esse é o vídeo que eu estou gravando aqui para o canal dos meninos do Teoria em 5 e eu vou falar hoje um pouquinho sobre redação. Então, antes de mais nada, eu quero que você faça aí, anote uma listinha de quais são as provas que você quer prestar, vestibular, o Enem, as coisas que você vai prestar e sempre se atente para que tipo de texto essa prova vai cobrar. O texto que eu vou falar hoje é sobre dissertativo argumentativo, que ele é muito cobrado nas principais provas de vestibular e também no Enem, ele é o texto que é cobrado, mas é muito importante que vocês saibam que tipo de prova vocês vão prestar, porque vai variar bastante. Eu sei que a Unicamp ela gosta de pedir alguns textos um pouco diferentes, então ela foge um pouco do gênero, ela tende a não pedir tanto dissertativo argumentativo, é uma prova um pouco diferente, então é sempre muito importante que você saiba que tipo de prova você vai prestar e se ele pede o gênero dissertativo argumentativo, que é o que nós vamos conversar nesse vídeo aqui hoje. Então vamos lá. No que consiste esse gênero textual? Dissertativo argumentativo, basicamente, você vai defender um ponto de vista usando vários argumentos, tá? Então eu vou explicar tópico por tópico, pontinho por pontinho, para ficar o mais claro possível. Então vamos lá. Como eu gosto de começar uma redação? Então, primeiramente, você vai ter cerca de 30 linhas, é por aí que vai ter o tamanho do seu texto. Então, sempre se atente muito bem ao que foi pedido. Geralmente, eles trazem alguns textos como base para você conseguir desenvolver um pouco mais a sua ideia. Então, anote, grife cada tópico e saiba bem do que se trata e saiba bem o que você vai precisar escrever na sua redação. Então, começando, ele é composto principalmente por 3 tópicos da redação. Que o primeiro é a introdução, o segundo é sua argumentação, o seu desenvolvimento, e o terceiro vai ser sua conclusão. Como eu gosto de dividir o texto em 4 parágrafos, então vai ter um para introdução, 2 para sua argumentação e um final para sua conclusão. Mas eu posso fazer 3 parágrafos para argumentar? Pode, mas certifique-se de que você sabe bem sobre o que você está falando, porque realmente é muito mais fácil você criar 2 tópicos de argumentações e ter 2 pontos para serem argumentados e conseguir defender eles muito bem. Então só faça 3 parágrafos de argumentação se você realmente souber sobre o que você está falando. Então agora eu vou explicar um pouquinho de cada tópico para você ainda ter mais confiança naquilo que você precisa escrever. Então vamos lá. No primeiro, que é a introdução, você vai explicar sobre o que você vai falar naquele texto. Então lembre-se que existe um leitor anônimo, um leitor desconhecido, que ele não sabe qual foi o tema pedido no Enem, ele não sabe, ele não leu, ele não estava interessado. E ele caiu no seu texto. Então, primeiramente, você tem que explicar para ele o que você vai escrever no seu texto, sobre o que é esse tema, sobre o que é o seu texto. Então, tudo isso é muito importante, que você desenvolva da melhor forma possível, sempre explicando muito bem para a pessoa que está lendo aquilo que você quer mostrar. Então, no finalzinho, primeiro você vai apresentar o seu tema em geral e bem no final você vai colocar a frase que vai defender o seu texto inteiro. Então, a última frase, ela vai ser a sua tese. Nela, você vai, por exemplo, vamos supor que o tema foi sobre feminismo nesse ano. Então, nessa última frase da introdução, depois de você explicar o que é o feminismo para a pessoa que não sabe o que é, você vai defender o seu ponto de vista. Então, você vai dizer: o feminismo é muito necessário na sociedade, enfim. Apresente aí o ponto de vista que você vai tomar no seu texto. Nunca use a primeira pessoa e evite ao máximo usar gerúndios também. Então, fica essas 2 dicas já que eu falei aqui de um jeito meio espontâneo. Então, você vai colocar basicamente sua tese, o que é a ideia do seu texto inteiro, qual é o seu ponto de vista. Como eu disse, um texto dissertativo argumentativo, ele vai defender seu ponto de vista a partir de argumentos. Então, apresente seu ponto de vista. Então vamos lá agora para o desenvolvimento, que eu falei que é a parte da argumentação que você precisa no seu texto. Basicamente, você vai começar com a seguinte frase do seu parágrafo. Você vai criar o que a gente chama de tópico frasal. Então, nele vai estar exatamente tudo que você vai defender naquele parágrafo. Então, por exemplo, de novo, tratando um pouco sobre o feminismo, você vai colocar que o feminismo é muito necessário
para, enfim, diminuir a desigualdade de gênero na sociedade e garantir uma sociedade mais igualitária. Enfim, você vai desenvolver essa ideia. Naquele parágrafo inteiro, você vai apresentar coisas que embasem essa sua primeira frase, esse seu tópico frasal. Então, eu colocando que existe desigualdade de gênero no país, eu vou desenvolver no resto do parágrafo inteiro coisas que comprovem que existe essa desigualdade de gênero no país, que tragam esse tipo de embasamento para minha primeira frase. Então, que tipo de argumento eu preciso trazer? O que é um argumento? Argumento, ele é fato, ele é uma pesquisa, ele é um dado, ele é uma estatística, ele é alguma coisa que você sabe. Ele não é achismo, como eu disse, nunca use o eu acho, que isso tá muito errado. O argumento, ele não é o que você acha, ele não é baseado em crenças, ele não é baseado em preconceito. Não existe isso. Isso é tudo embasado em fatos e dados e estatísticas. Então eu recomendo de coração que vocês comecem a ler. Leiam notícias, leiam dados, principalmente dessas coisas que estão muito corriqueiras, essas informações que vocês veem do que pode cair no Enem esse ano, do que pode cair na prova da FUVEST esse ano. Saibam, tenham dados e tenham base para escrever a sua argumentação. De novo, se eu não sei nada sobre o tema que me foi proposto, leia os textos que eles vão te dar para você ter uma base para escrever o que você quer de fato. A teoria é sempre tentar trazer algo a mais, mas traga esses fatos, traga esses dados, porque eles não estão lá à toa. Então, sempre muita atenção nisso. De novo, no seu segundo parágrafo de argumentação, você vai trazer outro tópico frasal. E, de novo, dados, fatos, muita informação que vão embasar esse seu tópico frasal. E, de novo, sempre lendo, sempre se atentando bastante para criar essa argumentação de fato, para que a pessoa realmente confie naquilo que você está falando. Quando você traz dados e você traz estatística, não tem como refutar. É isso. Então, o seu texto fica ainda melhor. Por último, agora falando um pouquinho sobre a conclusão, existe uma certa diferença entre a FUVEST e o Enem. No Enem, você tem que... Não! Oi, gente, desculpa aí, eu baguncei tudo. Senta aí, mocinha. No Enem, você tem que basicamente resolver um problema. Então, eles vão te dar um problema social e você vai ter que resolver. Então, você usou suas argumentações, você defendeu o seu tópico frasal, a sua ideia principal e agora você vai resolver esse problema. Então, eu vou colocar por meio de que eu vou resolver meu problema? Quem vai resolver meu problema? Qual é o órgão público que pode resolver meu problema? Se você estudar tudo isso, você ainda tem mais embasamento naquilo que você está falando. É muito diferente eu especificar qual que é o órgão público que vai resolver o meu problema do que eu simplesmente falar que é o Estado, que é o governo, que é uma coisa muito ampla e muito genérica. Então estude, leia e conheça sobre o que você está falando. E assim, gente, é coisa de 5 minutos ao dia você abrir a primeira matéria que tá na internet e realmente ler e realmente conhecer. E fontes confiáveis, pelo amor de Deus, não vai ficar abrindo qualquer coisa aí. E realmente ler, realmente conhecer e ter um embasamento. Então, você vai escrever como que vai resolver esse problema, quem vai resolver esse problema, qual efeito esse problema vai trazer depois de resolvido. Então, o que tudo isso vai gerar na nossa sociedade. Então, é isso. Basicamente é isso pro Enem. Resolva um problema e saiba quem vai resolver esse problema, como ele vai ser resolvido e o que ele vai trazer de resultado. Na FUVEST já é um pouquinho diferente, você vai simplesmente concluir tudo o que você disse antes. Então, depois que você trouxe seu ponto de vista, depois que você argumentou seu ponto de vista, você vai finalizar o seu ponto de vista. Então, você vai trazer tudo que foi dito novamente, obviamente escrito de outra forma, uma forma conclusiva de todas as ideias que você trouxe, e finalizar o seu texto da melhor forma possível. Uma outra dica também que eu deixo pra vocês, só pra finalizar esse vídeo, é procurem bastante sobre conectivos. Então, colocar portanto, entretanto, assim como dito anteriormente, toda vez que vocês colocarem esses tipos de conectivos, eu na minha época sempre tinha uma aba no meu celular com todos os tipos de conectivos possíveis para tentar usar um pouquinho e não trazer parágrafos muito separados um do outro. É muito bom que o seu texto vire um só e não 4 parágrafos diferentes. Então, quando você põe contudo, entretanto, o que foi dito anteriormente, assim como o que foi citado, é sempre muito importante vocês conseguirem unir as ideias de vocês e não ficar só coisas completamente jogadas.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês, e qualquer coisa deixa aqui comentários para os meninos poderem saber onde mais ajudar vocês, onde mais poder trabalhar toda essa questão aí de vestibular, matérias. Eu sei que é uma época bastante doida e eu espero que vocês tenham tirado o maior proveito desse vídeo. Então, um beijo e até a próxima!